Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuamos nessa terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. Eu acho que você já ouviu falar que a história é cíclica, que ela se repete de tempos em tempos, e isso é uma verdade. Agora, por que isso acontece? Nós aqui da astrologia sistêmica temos a explicação baseada nos ciclos astrológicos que se repetem, e do ponto de vista sistêmico, a história também se repete porque há necessidade de um ganho de consciência. Então, quando não há ganho de consciência, a mesma situação se repete para ver se a gente acorda para a vida. Basicamente é isso. Nós vivemos isso na nossa vida individual. Se você passa por um relacionamento e comete um erro da sua parte nesse relacionamento, por fazer vista grossa para algumas coisas, por ser muito condescendente, você acaba tomando na cabeça, na é verdade. Aí você vai para um segundo relacionamento e acaba fazendo a mesma coisa e toma na cabeça de novo. Ou seja, essa repetição ela não é por uma mágica, por uma mística, por uma maldição. É pelo simples fato de que a gente não aprende. E quando a gente não aprende, a situação volta de novo para ver se a gente aprende aquilo que não aprendeu. É muito simples, é muito óbvio e cristalino isso. O que está acontecendo no Brasil hoje com essa história dessa organização criminosa liderada por Bolsonaro para passar nos cobres joias do Estado brasileiro, né, esse contrabando de joias, não é novidade. Já aconteceu antes, muito, mas muito parecido, em março de 1983, durante quando? Ditadura militar. Nós estamos vendo aí militares envolvidos diretamente nessa questão das joias, do contrabando, da organização criminosa liderada por Bolsonaro para vender joias lá fora, né? E em março de 1983, durante o governo do ditador Figueiredo, explodiu um escândalo envolvendo seu ministro, Ibrahim Abiaquio. Também com empresário lá dos Estados Unidos, com venda de joias. A mesmíssima história, gente. Só que nós estávamos sob ditadura militar. Então, o que a ditadura fez? O que o governo do ditador Figueiredo, inclusive cujo neto está envolvido na criminalidade de Bolsonaro hoje. Veja as conexões aí, as repetições, gente. Veja aí que coisa, né? O ditador Figueiredo, ele botou um pano quente em cima de tudo, né? Acabou calando a boca de quem estava denunciando, partiu para cima da Rede Globo na época que lançou isso, inclusive virando um jogo de acusações aí, não sei se é verdade também, que a Globo estava lá envolvida em alguma falcatrua e que eles iam também denunciar. Então existia aquela coisa de troca de chumbo grosso entre a ditadura e a Globo, a Globo sempre apoiou a ditadura, mas teve algum jogo de interesses ali que não foi muito bem alinhavado naquelas questões todas, e aí a Globo resolveu botar no ar a matéria que se referia à questão aí das joias do Ibrahim Abiaquio, e isso aconteceu em março de 1983. Por incrível que pareça, não é novidade, nós estamos repetindo a mesma história, envolvendo o quê? Militares, né? E era uma ditadura militar. Lógico, na época, né, gente, era impossível se fazer qualquer investigação, porque se tratava de um governo autoritário, que havia substituído todos os órgãos por órgãos militares, ou coordenados por militares, e que, portanto, seguravam as informações, perseguiam, prendiam, torturavam pessoas. Então era assim que funcionava. Então você não podia investigar nada. Você não tinha nenhuma procuradoria honesta, você não tinha, os tribunais estavam todos cooptados, você tinha um estado de ditadura imposto no país em 1983, muito embora ela já estivesse nos seus estertores. Mas o Figueiredo, ele era um ditador, um homem de personalidade muito tosca, muito rude, muito mal educada, né? E ele manteve a ditadura ali até o seu final, quando houve a entrega para o governo civil na passagem que deveria ter sido por Tancredo, e por conta da morte do Tancredo acabou sendo pelo Sarney.
Agora, será que existe astrologicamente alguma coisa daquela época de 1983 acontecendo novamente hoje? Tem, gente, tem. É interessante. A astrologia é fenomenal, como ela representa um reloginho de acontecimentos e quando esse reloginho bate lá suas badaladas, o evento acontece de novo. E se a gente não aprendeu a lição, ele vem de novo para a gente aprender. Que lição? Qual é a lição que tem que ser aprendida que não foi ainda? Que precisa fazer uma reformulação profunda, radical e irrevogável nas Forças Armadas Brasileiras. Ponto final. E a gente espera que o presidente Lula acorde para a vida e comece a mexer nesse vespeiro. Que a gente sabe que ninguém quer mexer. Inclusive já estão falando que estão esticando a corda demais em cima dos militares com essa história da investigação de Bolsonaro. Cid tá ferrado, porque as Forças Armadas estão querendo se deslocar dessa história. Ela está querendo sair ilesa dessa história, mas não vai sair. Tá? O advogado está querendo jogar Bolsonaro na fogueira, porque ele é o mandante de tudo. Então o Cid está ali, né? Ele vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que dar com a língua nos dentes, porque as Forças Armadas não vai querer afundar junto com Bolsonaro. Entre Bolsonaro e as Forças Armadas do país, quem se acha que vai sangrar? Bolsonaro. As Forças Armadas são uma corporação e tem o corporativismo, elas vão lutar até o fim para manter sua posição. É aí que o Lula tem que aproveitar esse momento de fragilidade, de vulnerabilidade e de bandalheira das Forças Armadas para entrar com um bananão ali dentro e fazer as mudanças que tem que fazer. Não dá, não pode esperar outra hora, a hora é agora. Vamos olhar aqui no mapa o que estava acontecendo lá em março de 1983. Eu fiz o mapa para a lua nova daquele mês, que é a lua nova que traz os eventos mais interessantes. E a gente vai analisar em cima no mapa do Brasil. Acompanhe aqui comigo. Aqui nós temos o mapa do Brasil e aqui o mapa da lua nova, que aconteceu em 14 de março de 1983. Tá? O que estava acontecendo, que está acontecendo hoje, gente? Nós temos hoje Júpiter e Urano em Touro. Eles estão prestes a se encontrar, vão fazer uma conjunção que vai durar entre abril e julho do ano que vem. Eu e Célio Barros já falamos isso em lives, vamos continuar falando sobre isso, da importância mundial desse encontro de Júpiter, Urano, depois Marte, depois ainda Algol ali envolvido no meio, tá? Mas no caso aqui específico, se nós estamos vivendo hoje uma conjunção de Júpiter e Urano que traz e revela o extraordinário, né? Porque o Urano representa o extraordinário e Júpiter representa os novos horizontes que se descortinam. Também no ano da crise das joias, de contrabando de joia lá, do Ibrahim Abiak, olha quem estava em conjunção também em 1983, Júpiter e Urano, só que no signo de Sagitário e na casa 10 do Brasil, né? Que é a casa da governança. Hoje nós estamos tendo essa configuração acontecendo no signo de Touro. Então a configuração está por aqui, né? Júpiter e Urano estão se aproximando aqui da casa 3, né? Estão para fazer uma conjunção aqui na casa 3 do Brasil, né? E isso também tem trazido toda essa história das joias e tudo mais acontecendo aí. Então veja quantas informações se repetem. Outra coisa importante, Saturno, que hoje estava aí a 3 graus e passando no ascendente do Brasil, em 1983, Saturno estava sobre o Marte do Brasil, tá? Marte representa os militares, tá? E o Saturno trazendo aqui uma lição a ser aprendida sobre isso. Certo? Então, tá aqui uma das posições interessantes de se observar o que estava acontecendo lá em março de 1983, quando estourou o escândalo das joias do Ibrahim Abiak, né, envolvendo um empresário nos Estados Unidos para receber joias, enfim, toda uma confusão aí bastante séria. Além do que, foi um mês de lua nova em peixes, bem onde hoje nós temos o Netuno passando por próximo desses graus aqui, tá? E lua nova em peixes se fala de revelação do ilícito. Muita coisa estava acontecendo naquela época e reverbera nos tempos de hoje. Nós estamos vivendo de novo uma conjunção Júpiter e Urano, agora aqui de casa 3,
Casa 3 é casa que tem a ver com a nossa mente aberta e a mente coletiva, a cultura local. E está na hora de se pensar nisso. É um momento de se pensar nessa reformulação das leis, das Forças Armadas de um modo geral. Está aqui a lição. Vamos deixar passar de novo essa situação que poderia ter sido feita lá quando acabou a ditadura militar e nós entramos no governo civil? Deveria ter sido feito lá atrás, mas não. Insistiram na lei da anistia porque tinham medo de um refluxo na história toda da abertura, né, democrática. Na época fazia até um certo sentido aquele medo, né, para poder criar a anistia e para poder também liberar ambos os lados, porque teve os crimes que vieram dos outros lados aí, das oposições e tudo mais, né? Então se fez esse acordão que foi chamado de anistia. Mas agora não tem anistia. Sem anistia, Lula, sem anistia. Nós temos que enfrentar de cara esse mal que é essa corporação das Forças Armadas, do modo como ela está. Não dá para admitir Forças Armadas com material didático escrito por Olavo de Carvalho, um louco terraplanista, delirante, uma pessoa que não tinha qualificação nenhuma para escrever qualquer coisa, né? E que gerou muito desses malucos que estão aí. As piores espécies que adentraram o governo Bolsonaro vieram do olavismo. E esse olavismo está entranhado nas Forças Armadas. Então tem que lavar isso daí. Tem que limpar, né? E para isso tem que colocar lá uma estrutura educacional ligada ao MEC, as diretrizes e bases educacionais brasileiras, tá? Colocar professores que vão dar ensino, inclusive de humanas, para que não seja um criador de gente tosca, né? De cavalgaduras. O exército não pode ser, as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, não pode ser um local onde as pessoas vão se formar cavalgaduras. Pessoas toscas, tipo um Pazuello da vida. Isso é uma excrescência, tá? Isso é uma aberração. Não podemos, as nossas Forças Armadas têm que formar quadros técnicos competentíssimos. Nós temos que ter as Forças Armadas ligadas no mais moderno possível. Tem que botar dinheiro, sim, nas Forças Armadas para reformular. É gasto, é custo, mas não. Fica lá aquele monte de gente, né, de verde, vestido de verde lá, que não faz nada, absolutamente nada, não tem nenhuma. E quando vem é para ameaçar golpe, é para ficar falando que está esticando a corda. Como se a democracia fosse uma concessão das Forças Armadas. Na cabeça deles, eles acham que a gente só tem democracia porque eles deixaram ter. Não, Forças Armadas, vocês são subordinados a nós. Baixa a tua cabeça, Forças Armadas. Vocês são empregados nossos. São empregados da democracia. Vocês ganham dinheiro pela democracia. Então vocês vão louvar e respeitar a democracia. E é a democracia que está impondo hoje uma reformulação nas suas bases. E a vai ter que aceitar. É assim que funciona. Essa coisa, vocês não são um poder da República. A República tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vocês não fazem parte desse poder. Vocês estão abaixo disso. E vai ter que acatar isso. Tá aí o recado, pessoal. Quem gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.